Leitura do livro 21 Dias de Poder, Preparando a Igreja para Buscar e Salvar o Perdido, do autor Otoniel Ferreira. 21º dia. Oração, discipulado e evangelismo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. A oração é a primeira entre todas as virtudes que os líderes da igreja devem nos ensinar. Os irmãos certa vez perguntaram a Abba Agton: entre todas as boas obras, qual é a virtude que requer mais esforço? Ele respondeu: desculpe, mas eu penso que não há trabalho maior do que o de orar a Deus. Bond, 1991, página 100. Assim como Agathon, eu acredito que a oração deve ser um movimento contínuo na nossa comunidade, algo fundamental para o nosso crescimento em amor, uns para com os outros. Como resultado disso, a igreja crescerá. Tal como a Bíblia diz, a oração é o poder divino para derrubar fortalezas, 2 Coríntios 10, 4. O apóstolo Paulo afirma que a oração é uma das armas de Deus contra as ciladas do diabo, a quem se deve enfrentar, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Quando eu trabalhava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, o evangelista que trabalhava comigo, chamado Darcy Santos, me ensinou que um dos segredos para batizar pessoas é a oração em favor das mesmas. Eu levei isso muito a sério e comecei a orar por algumas pessoas da zona rural, que raramente vinham ao auditório. Certo dia eu decidi visitá-las. Para minha surpresa e para a alegria do evangelista, eu voltei para casa com a boa notícia de ter 20 pessoas que decidiram se batizar no sábado seguinte. A oração evangelística realmente funciona, e a igreja deve valorizar isso hoje mais do que tem feito. Peter Wagner, 1992, página 19, inicia o seu livro Escudo de Oração afirmando que a fonte de poder espiritual menos utilizada em nossas igrejas é a intercessão feita em favor de líderes cristãos. Página 19. Eu acredito nessa declaração, mas penso que ele poderia incluir as palavras não crentes antes das palavras líderes cristãos. Então a declaração poderia ficar assim: a fonte de poder espiritual menos utilizada em nossas igrejas hoje é a intercessão pelos não crentes e pelos líderes cristãos. Wagner também diz que existem, além da intercessão, outras fontes de poder espiritual, a saber, proclamação da palavra, oração, adoração, louvor, cura, confissão, jejum, sacramentos, dons espirituais, entre muitas outras que são frequentemente usadas na igreja. Na verdade, muitas delas não estão sendo usadas tão bem quanto gostaríamos, mas estão ali e nós a reconhecemos. Oswald Chambers, 1993, notou que a Bíblia traz alguns exemplos de intercessores. Primeiro, Jesus Cristo. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8,34. Segundo, o Espírito Santo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é ele que intercede pelos santos. Romanos 8,27. Chambers argumenta que para sermos intercessores não precisamos de maior argumento do que o apresentado acima. Na verdade, a Bíblia também nos exorta a sermos intercessores. Devemos interceder com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Instruções para o 11º dia. Escreva uma carta para Jesus. Escreva uma carta de Jesus para você. Telefone para a sua dupla de oração e juntos orem pelos 5 amigos de cada um de vocês. Peça a Jesus que o ajude a perseverar em oração, não como um crente egoísta, mas como um intercessor em favor dos demais, e especialmente em favor dos não crentes. O que fazer após os 21 dias de poder? Agora que você completou 21 dias de oração e jejum,
obtendo poder para buscar e salvar o perdido, seguramente não vai querer perder o privilégio de continuar tendo a experiência da companhia de Jesus através da comunhão com Ele. Nossa sugestão é: continue buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Uma das maneiras de buscar primeiro o reino de Deus e se manter em sintonia com seu poder é estudar todos os dias a Bíblia. Estude também a lição da escola sabatina e os livros O Desejado de Todas as Nações e Caminho a Cristo, ambos de autoria de Ellen White. Recomendamos ainda as apostilas do Seminário de Enriquecimento Espiritual, promovido pelo Departamento de Mordomia da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos estes materiais mencionados têm como objetivo nos manter em sintonia com o Salvador, elevando-nos o desejo de salvar outras pessoas para o reino de Cristo. Também não pare de orar pelas 5 pessoas que você esteve intercedendo nessa jornada de 21 dias de poder. Elas necessitam do poder de Deus para manterem-se firmes no propósito de salvação. Algumas delas se batizarão como resposta das suas orações e necessitarão de companheirismo na jornada rumo ao céu. Ao terminar os 21 dias de poder, inicie com urgência um projeto evangelístico em sua igreja, em seu pequeno grupo de estudos ou em seu próprio local de trabalho. O Senhor lhe proporcionou o poder para salvar o perdido. Não desperdice essa oportunidade. Toda a autoria me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Os pecadores necessitam de especial trabalho em seu favor, para que se convertam e sejam batizados. O AIS 307.